Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena. Iniciando nosso segundo bloco de notícias desta sexta-feira, de 19 de abril de 2024, nós vamos conferir agora os principais portais dos jornais nacionais, começando pelo portal do jornal O Globo, que traz como destaque Oriente Médio, o cálculo de Israel. Por que ataque ao Irã foi na área de Isfahan e qual a mensagem a Teherã? Cidade guarda importantes bases militares e centros do programa nuclear iraniano. Após ataque de Israel, polícia prende homem que invadiu o consulado do Irã em Paris com colete de explosivos e granadas. Bairro da capital francesa teve tráfego interrompido. Dados do IBGE. Bolsa Família turbinado eleva em 38% o ganho dos mais pobres e evita piora na desigualdade. Desgaste. Com a articulação política em xeque, aliados veem necessidade de Lula entrar em campo. Na coluna de Malu Gaspar, julgamento de senador bolsonarista será termômetro sobre caçar Moro, dizem adversários. E na coluna de Bela Megali, STF pode afastar novamente juízes da Lava Jato. Sobre guerra, vídeo mostra queda de bombardeio supersônico russo derrubado pela Ucrânia. Governador 2026. PSD prioriza apoios fora do Rio para pavimentar candidatura de paz. São Paulo. Tarcísio estuda dar mais poder à PM e amplia desgastes com a civil. Revisão de carreira. Greve. Governo se reúne com professores e servidores federais. G20 no Brasil. Absurdo grandes fortunas escaparem de tributos, diz economista francês. Depois de morar com fantasma, Murilo Benício vive em casa com pista de skate e vista para o Cristo. Imóvel do ator foi projetado pelo arquiteto Miguel Pinto Guimarães. Segredos do crime. Rogério de Andrade foi beneficiado em 4 decisões por Nunes Marques. Cadáver no banco. Broncoaspiração, enterro, empréstimos, prisão. O que se sabe até agora sobre o caso? Gian Amato. Após 95% de aprovação, o governo de Portugal avalia semana de 4 dias de trabalho. Dono do X. Alvo de inquérito no STF, Elon Musk volta a atacar Moraes nas redes. Após ataque na Irlanda. Minha vontade é ir embora. Brasileiro vítima de xenofobia relata dificuldades em superar o trauma. Rio de Janeiro. Professor é afastado após grampear bilhete em uniforme de criança de 5 anos na região serrana. Animais de estimação. Pets e Cobase anunciam fusão que cria gigante de 7 bilhões de reais no ramo dos pets. E por fim, demarcação de terra indígena. O governo descumpre decisão do STF sobre grupos isolados e Cauã-Rivas ficam ameaçados de extinção. Oceli, quais são os destaques do portal do Estadão? Portal do Estadão nesta manhã de sexta-feira, como vocês podem ver, matéria de destaque é sobre o agronegócio. O Brasil pode conciliar pecuária verde e controle do desmatamento? Entenda. Outras matérias correlacionadas ao tema. Missão envolve adotar técnicas sustentáveis capazes de aumentar a produtividade para reduzir a área utilizada e, assim, zerar o desmate. Setor debate desafios e oportunidades nesse cenário. 2 pontos. O Brasil será um protagonista global na era do clima ou vai perder a oportunidade? Indaga o jornal. Entenda em qual estágio o mundo e o Brasil estão no uso do hidrogênio verde. Fazendas na Amazônia preservam floresta com aumento de produtividade. E Brasil larga atrasado em corrida por hidrogênio verde, mas ainda pode chegar na frente. Na área de política, o Estadão destaca esse conflito entre Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e o Elon Musk, que é esse empresário bilionário sul-africano que está fazendo críticas à atuação do Supremo Tribunal Federal do Brasil. O Francisco Leali escreve: quem tem medo de Moraes? A lição do duelo
entre o comandante do Exército e o deputado bolsonarista. O que se sabe sobre decisões sigilosas de Moraes vazadas por deputados dos Estados Unidos? Outra, Moraes passou o limite em nome da democracia e por achar que redes são risco, diz especialista. STF volta a julgar bloqueio do WhatsApp. Fachin e Moraes votam contra. Ainda destaque no portal do Estadão, na área de economia, as empresas Petz e Cobasi fecham um acordo de fusão para criar gigante no setor de PET, de valor de 6,9 bilhões de reais. O CEO da Petz foi palhaço, tentou ter franquia da Cobasi e usou um tigre para atrair clientes. Caso essas duas empresas se fundam, será a maior do setor de pets do Brasil. Área também de economia. Leilão da EMAI, hoje, estava marcado agora para as 11 horas da manhã, marca a estreia do governador Tarcísio nas privatizações de São Paulo e é teste para a Sabesp. Tarcísio cria vacina política com prazo para venda de ações da Sabesp, dizem analistas. Internacional. Resposta inicial silenciosa ao ataque israelense sugere que Irã e Israel querem evitar escalada. Mísseis de Israel atingem o Irã em retaliação. Também na área de economia, escrita pela colunista jornalista Eliane Catanhede. A economia, grande trunfo do governo Lula em 2023, parou e começa a recuar. William Vac, jornalista, escreve: política econômica do governo Lula III está tornando mais difícil uma próxima vitória eleitoral. Ainda destaque do portal: insegurança pública, narcogarimpo, corrida do ouro ilegal pode se expandir de Roraima para o Vale do Tapajós. Série de filmes sobre crimes influenciam policiais e bandidos? Indaga o jornal, ouvindo especialistas no setor. Advogados lançam ABL do cárcere. Líder do Comando Vermelho é primeiro imortal. Tarcísio amplia poder da Polícia Militar, isso o governador de São Paulo, esvazia a Polícia Civil e agrava rixa entre as duas corporações no estado de São Paulo. O governador propõe reajuste maior a militares e irrita os policiais civis. Na área de educação, associações reagem a limite em educação à distância na formação de professores. Dizem que é inviável. Conselho Nacional de Educação define limite de horas para ensino à distância. Esse conselho quer pelo menos metade, 50%, 50%. E o governo está falando num curso totalmente online, à distância. Saúde. Casos de febre disparam no Brasil. Conheça a doença. É a Oropouche. Vacina da dengue. Veja quais estados têm doses para vencer o tempo, a validade, e vão ampliar público-alvo. Jogos Olímpicos. Joel J. renuncia ao papel de padrinho do time Brasil em Paris após ser alvo de críticas. Só há uma certeza sobre os Jogos de Paris: um cyber-ataque. Veja o plano. Ainda no futebol, São Paulo se aproxima de acerto com o técnico argentino Luiz Zubeldia, ex-LDU. Outra matéria sobre o mesmo assunto. Quem é Luiz Zubeldia, técnico mais cotado para substituir Carpini no São Paulo?
CSN oferta 6 bilhões de reais por Intersemente e Votorantim estuda saída ao CAD. Qual é a menor airfry do mercado? Veja modelos pequenos que colecionam elogios. E as matérias mais lidas hoje no portal do Estadão, a primeira é Quem tem medo de Moraes? A lição do duelo entre o comandante do Exército e o deputado bolsonarista. A segunda mais lida, casos de febre Oropost disparam no Brasil. E a terceira mais votada, a economia, grande trunfo do governo Lula em 2023, parou e começa a recuar. Lorena, é com você. Agora nós vamos conferir o portal do jornal Folha de São Paulo, que traz como destaque renda bate recorde com emprego aquecido e Bolsa Família ampliado em 2023. Rendimento domiciliar per capita registra aumento de 11,5% em relação a 2022 e alcança R$ 1.848, é o que mostram dados do IBGE. Com média de R$ 7.530, 10% mais ricos ganham 14,4 vezes a renda dos 40% mais pobres. Bolsa Família alcança recorde de 19% dos lares do país no ano passado. Renda dos 5% mais pobres sobe 38,5%, mas ainda é de apenas R$ 126 por mês. Desigualdade permanece em mínima histórica sob efeito do Bolsa Família. TSE. Moraes derrubou perfis a pedido de órgão chefiado por ele mesmo no TSE, mostra relatório. O tribunal ordenou derrubada de post da UOL sobre reportagem da Folha. Petz e Cobasi anunciam acordo para fusão. O grupo com 483 lojas deve gerar 6,9 bilhões de receita. Estamos sendo cozidos a vapor, afirma anciã indígena ao cobrar ação sobre o aquecimento global. Indígenas lutam pela sobrevivência de 274 idiomas maternos de 305 etnias. Na coluna de Drauzio Varela, ele fala sobre o objetivo da indústria ao querer regularizar cigarro eletrônico é aliciar jovens por mais dinheiro. Justiça Militar absolve coronel denunciado por assédio sexual contra 6 oficiais mulheres. Conselho formado por 4 homens e uma mulher entendeu por 4-1 que não havia provas. São Paulo contrata argentinos do Beldia até fim de 2025, um dia após dispensar Thiago Carpini. Acordo com o novo técnico deve ser assinado depois de superadas questões burocráticas. Vida pública. Demissão de servidor por mau desempenho está mais perto do setor público, afirma secretário. Segundo o governo, nova avaliação pode gerar evidências para dispensas de funcionários. Oriente Médio. Irã minimiza ataque aéreo no país em meio à tensão e não dá sinais de retaliação a Israel. Netflix, Amazon ou Max, qual é o melhor streaming? Conheça vencedores em cada categoria. PEC das drogas. Força no Senado se alimentou de demora no STF, de acordo com especialistas. A Folha responde o porquê essa matéria é importante. A aprovação da proposta na casa evidencia descompasso entre poderes e morosidade do judiciário, que discute pauta há quase 10 anos. Algumas matérias especiais da Folha falam sobre Supremo julga processo sobre bloqueio de aplicativos como WhatsApp por decisões judiciais. Tópico reúne e destaca reportagens sobre o judiciário no Brasil e no mundo. Energia limpa. Fala de Silveira sobre baterias em leilão de energia gera ruídos e inclusão já não é mais certa. Folha expande coberturas de transição energética e combustíveis renováveis. Por fim, na parte de Você Viu, a Folha traz algumas matérias em destaque, como Saiba quem é o pivô do fim do casamento de Graciane e Belo. China pede e Apple suspende download do WhatsApp no país. Prefeito perde as calças durante fala na Colômbia. E por fim, Pochat é criticado após piada com idoso morto em banco. Oceli. Vamos agora às manchetes no momento do portal do jornal O Povo do Ceará. A manchete principal, essa é a matéria sobre um projeto da Prefeitura de Fortaleza
para juntar os dois mercados, o da Aerolândia e dos Peões. Essa foto que vocês estão vendo é do mercado da Aerolândia, que tem a mesma estrutura do mercado dos Peões. Moradores dizem que não foram consultados para essa fusão. Deputado cria site para a população sugerir propostas para a segurança pública. No caso aí é o deputado estadual Renato Roseno, do PSOL. Ceará registra mais de 220 mil raios em 2024. Saiba onde foi mais comum. Política. O que deve acontecer nos próximos passos da guerra entre Irã e Israel? Fortaleza. A Avenida Rui Barbosa terá redução na velocidade máxima permitida. Sairá de 50 km por hora, sairá de 60 km por hora para 50 km por hora. Política. Políticos repercutem documentos sigilosos de Alexandre de Moraes revelados por Comitê dos Estados Unidos. Grupo de 10 homens encapuzados executa homem a mando de facção criminosa na capital. Esse crime ocorreu no bairro Manuel Dias Branco. Também na área de política, Capitão Wagner, ex-deputado estadual e federal, se manifesta sobre câmeras em apartamento de Daiane, que é a esposa dele. Ele pergunta: a quem interessa acobertar o criminoso? Essa frase foi dita ontem à noite numa live que foi realizada com os dois, o capitão e a sua esposa Daiane Bittencourt, também conhecida no meio eleitoral como Daiane do Capitão. Acusada de matar amante em hospital com uma injeção, foi aqui em Fortaleza, está proibida de exercer a enfermagem por 30 anos. Sarto entrega medalha e recorda que fez parto de uma das homenageadas. Daqui, a solenidade foi ontem, é a medalha Iracema, que a prefeitura concede anualmente a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do município. Os homenageados de ontem foi a empresária Consuelo Dias Branco, a bailarina Catiana Pena, esse aqui no meio é o prefeito Sarto, esse senhor aqui é o ministro do STJ, Teodoro Silva Santos, e essa daqui é a esposa do homenageado Fausto Nilo, o arquiteto Fausto Nilo, que não compareceu à solenidade, mas mandou a sua esposa para receber a comenda. E no caso aqui diz que recorda que fez parte de uma das homenageadas, o Sarto fez o parto de Catiana Pena, que é uma bailarina lá do bairro do Bom Jardim. Professora grampeia bilhete em camisa de aluno e causa revolta na família. Não foi no Ceará. Vamos ver onde é que foi? Foi na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Olha o bilhete que a professora grampeou na camisa do aluno. Está aqui a data, 17/4/2024. Boto: mamãe, favor mandar outra caderneta. Obrigado. Isso causou uma revolta na comunidade escolar em Nova Friburgo. A escola é a Escola Municipal Santa Paula Francinetti. Ainda destaque no portal do jornal O Povo: com baixo índice de casos, Ceará não recebeu vacinas contra a dengue. Homem é preso após Polícia Federal identificar crianças com conteúdo sexual. Isso aconteceu na cidade de Massapê, zona norte do estado. Curiosidades: Dia dos Povos Indígenas ou Dia do Índio? Entenda o termo correto. Eleições: grupo da deputada federal Luiziane Lins se reunirá amanhã,
dividido sobre apoiar ou não o deputado estadual Evandro Leitão para a disputa à Prefeitura de Fortaleza neste ano. Ainda na política, deputada diz que mulher é submissa e propõe sessão apenas com homens. Quem é essa deputada? Daqui ela é a deputada estadual Mical Damasceno, do PSD do Maranhão. Apoiadora do ex-presidente Bolsonaro e com base no segmento evangélico, Mical foi reeleita deputada estadual pelo PSD. Área de esportes. Craques dos bastidores. Everaldo prepara goleiros do Ceará. É uma entrevista com o Everaldo. Com Voivoda e seleção no Presidente Vargas, Leão bate Atlético Goiás do Goiás pelo Sub-20. Visando acesso, Floresta reformula elenco para estreia na Série C. Ceará Esporte Clube. Na reta final da janela, Ceará negocia com Patrick de Luca, do Vasco. Flávio Araújo diz que Altos do Piauí contra Fortaleza é desafio ao impossível. Na área de entretenimento temos: conheça 5 casas em Fortaleza para provar sabores da região norte do Brasil. Bailarina se demite após Ratinho fazer piada com seu cabelo. Rock in Rio 2024 confirma Carol G. Confira a programação completa do evento. Conheça 7 locais que contam a história de Fortaleza. E ex-bebê Cara de Sapato processa Globo e pede indenização milionária. Lorena. Agora nós vamos conferir as atualizações do portal do Correio Brasiliense, que traz como principal destaque: acusado de censura, STF reage a deputados dos Estados Unidos. Na França, homem entra com explosivo em consulado do Irã em Paris. Análise: Lira teme efeito Olof ao deixar comando da Câmara. Embate: Valdemar contraria Bolsonaro e diz que PL vai recorrer contra Moro. Astronomia: Cometa do Diabo poderá ser visto no Brasil a partir de domingo, dia 21. Separação: a balada Graciane revela que Belo já está de mudança após a separação. Graciane Barbosa abre o jogo sobre traição a Belo. Brasília, 64 anos. Esporte, música e lazer para celebrar a capital. O DJ Alok volta às origens com mega show na Esplanada neste sábado. Reforço no transporte público para o aniversário de Brasília. Conflito: Israel lança ataque contra o Irã, diz oficial dos Estados Unidos. Anos de chumbo: Câmara veta painel com imagem de tortura em exposição sobre ditadura. PEC do quinquênio: Planalto fará apelo ao bom senso de senadores. Dia dos Povos Indígenas: influenciadores indígenas ocupam as redes sociais com informação e tradições. Povos originários: resistência indígena, a história dos Ofaié durante a ditadura. Essas foram as atualizações do Correio Brasiliense e agora vamos conferir o valor econômico. Portal Valor Econômico. Manchete principal na manhã desta sexta-feira: rendimento de 1% dos mais ricos no Brasil é 39,2 vezes maior do que dos 40% mais pobres, diz pesquisa do IBGE. Renda per capita média dos 1% mais ricos no país é de pelo menos R$ 20.664 por mês. Grupo dos 10% mais ricos detém fatia próxima dos rendimentos dos 80% mais pobres no Brasil. Confira o ranking dos estados pela renda média per capita, tudo isso nesta pesquisa do IBGE que traz o Jornal do Valor Econômico. Empresas: Petz e Cobasi assinam memorando para a fusão. Nova empresa será a maior rede de pets
do país. Oriente Médio. Irã minimiza ataque de Israel e sinaliza não ter planos de retaliação. Israel lança mísseis contra Irã em retaliação, diz imprensa dos Estados Unidos. Isso foi ontem já tarde da noite. China se opõe à escalada entre Israel e Irã. Vamos ver como é que está a cotação do dólar? Dólar comercial para compra, 5,23. Para venda, 5,23,69, uma variação de 0,24%. O dólar turismo, 5,29 para compra e 5,47 para venda, variação de 0,14. O euro comercial, 5,58 para compra e também 5,58 para venda, variação de 0,02%. O euro turismo, 5,66 para compra e 5,84 para venda, variação de 0,01%. Uma análise do Bruno Garaza. Ninguém aguenta mais privilégios para a elite togada. Isso ele escreve sobre essa PEC, chamada PEC do quinquênio, que está em tramitação no Senado, já passou na Comissão de Constituição e Justiça e na próxima semana vai para o plenário, que autoriza automaticamente de 5 em 5 anos uns 5% de reajuste nos subsídios dos funcionários do Poder Judiciário do Brasil. Como um estudante da Fundação Getúlio Vargas chegou à liderança de uma empresa das maiores empresas de investimentos. Não há escolha entre renda e patrimônio, diz economista francês. Cidade Mineira cria a própria moeda para fomentar a economia. Chama-se Uberrima. De volta ao país, a HSBC começa a incomodar. O que muda para os mineradores da criptomoeda? Ano novo, vida nova. Não para os fundos multimercados. Americanas bate metas da Páscoa de 2024. Política. Supremo Tribunal Federal volta a julgar bloqueio de apps de mensagens. Legislação. Justiça condena a operadora por cobrar após fim do contrato. Globo Rural. Clima ruim puxa a escalada de preços das frutas no país. Ronaldo César Coelho e indicado da Previ são eleitos. Empresas. Privatização da EMAI atrai 3 grupos para a compra de 39% da fatia do governo de São Paulo. Quem são os filhos de Bernard Arnault na linha de sucessão do bilionário mais rico do mundo? Credores da Oi aprovam plano de recuperação judicial em Assembleia. RD Saúde, nova marca do maior grupo farmacêutico do país. Na área de finanças, os destaques do portal do Valor Econômico são: o que preocupa o investidor é a trajetória fiscal no médio prazo, diz CEO, diretor executivo do Morgan Stanley no Brasil. O diretor é o Alessandro Zema. Fed, que é o banco, a sigla do Banco Central Norte-Americano, reitera indicações de redução de taxa no fim do ano. B3 vai alterar tarifas para negociação de renda variável. Banco Central comunica incidente de segurança com dados pessoais de chaves Pix no Banpará. Brasil. Renda média per capita e massa de rendimentos atingem novos recordes, diz IBGE. Do caviar aos ultraprocessados. Veja propostas na reforma tributária para alimentos e imposto seletivo.
Renda e consumo surpreendem e elevam otimismo com PIB no primeiro trimestre. Governo Lula anuncia demarcação de 2 terras originárias em vez de 6 e frustra indígenas. Por que os brasileiros e imigrantes são cada vez mais necessários no Japão e não apenas como trabalhadores? Como é difícil tarefa de uma pesquisadora para documentar línguas e cultura dos povos originários do Brasil. Fernando Abrúcio, atacar crime organizado é estratégico. Jorge Luque, como uma região de vinhos de Portugal, refez sua imagem e saiu do ostracismo. Política. Emendas nas mãos de Alexandre Padilha podem fazer crise escalar. A crise aí é com o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, que não quer perder poderes. Nomeado por governador Tarcísio para o Ministério Público de São Paulo, elogia Alexandre de Moraes e teme infiltração do crime nas eleições de 2024. Política ainda. Governador Caiado anuncia que será pré-candidato do partido União Brasil à presidência da República em 2026. Ministro do STF Nunes Marques já tomou outras decisões que beneficiaram bicheiro Rogério Andrade. No mundo, Modi promete tornar a Índia a terceira potência global se continuar no poder. Primeiro-ministro do Japão visitará Brasil e Paraguai em maio. FMI, Fundo Monetário Internacional, alerta para impacto econômico na guerra em Gaza. E, por fim, nações do Sudoeste Asiático pedem fim da violência na fronteira entre Tailândia e Mianmar. Lorena, com você. Agora nós vamos conferir as últimas atualizações do Legislativo Nacional, começando pelo portal do Senado, que traz combustíveis do futuro e mercado de carbono estão na pauta do Senado. O Senado voltou a debater os temas prioritários da pauta ambiental, que inclui projetos de lei voltados para a regulamentação do mercado de carbono, a criação de programas nacionais de combustíveis sustentáveis e o estabelecimento de tetos para emissões de gases de efeito estufa. Os temas vêm sendo debatidos com representantes de diversos setores. A ideia é aprimorar as proposições e possibilitar a criação de normas que atraiam investimentos e uma transição energética adaptada ao ambiente global das mudanças climáticas. A segunda atualização é que a oficina legislativa na faculdade leva a elaboração de leis aos universitários. Mudança nas regras do Bolsa Família, fiscalização de planos de previdência, criação de aposentadorias especiais podem virar propostas em tramitação no Senado. Elas foram sugeridas por estudantes da Universidade Federal de Sergipe em ideias legislativas apresentadas no portal E-Cidadania. As ideias surgiram durante a oficina legislativa na faculdade, uma iniciativa do E-Cidadania para aproximar a comunidade escolar do processo de elaboração de leis como parte do exercício da cidadania. Então, até o momento, essas são as únicas atualizações do Senado Federal. Na página, no portal da Câmara dos Deputados em Brasília, vocês podem ver, os destaques são essa foto aqui do plenário, dizendo que proposta de regulamentação do trabalho de motoristas de aplicativo causa polêmica no plenário da Câmara Federal. Deputados defendem regulamentação paralela da reforma tributária, é outra matéria. Deputados comentam mudança nas metas fiscais do governo. Veja os números da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, que foi enviada pelo governo federal para análise e votação da Câmara dos Deputados. Nota técnica da consultoria da Câmara questiona projeções do governo sobre as contas públicas na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária de 2025. E vamos ver aqui, em últimas, o que é que temos para esta manhã de sexta-feira.
Comissão aprova recomendação de oferta de óculos falantes nas bibliotecas públicas. Comissão aprova a obrigação de maternidade orientar pais sobre prevenção de morte súbita. Comissão aprova projeto que proíbe o bloqueio das despesas do Fundo Setorial do Audiovisual. Comissão aprova projeto que institui orçamento sensível às mulheres. E, por último, comissão debate prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças renais. Só lembrando que hoje não tem sessão ordinária na Câmara Federal. As sessões ordinárias acontecem de terça, quarta e quinta. Segunda e sexta não tem sessão lá em Brasília. Lorena, com você. E assim nós encerramos nosso segundo bloco de notícias de hoje. Agradecemos a sua audiência e esperamos vocês aqui conosco na TV da Transparência.